Muy buenos días Muito bom a dia. todos los que están Todos os que estão acá en aqui Monterrey, em Monterrey, Nuevo León, Nuevo León, México, no México, y también los que e están também en los os diferentes que países estão nos diversos países, tempranito. bem cedinho. Es para mí una É para bendición y mim uma privilegio bênção e grande um grande poder privilégio saludarles a poder todos. saudar todos vocês. Ya desde Já desde ontem estuvieron luego de la estiveram, actividad depois preparando da todo y ya los atividade, estiveram hermanos trabalhando tudo e entrando os irmãos já acá estavam entrando aqui no el auditorio auditório y e ya están desde temprano acá, já como estão en los desde demás cedinho lugares aqui, como en nos donde outros vamos lugares ya onde desde nós vamos, já temprano, desde cedinho, o sea, ou temprano de seja, días antes, ya cedinho están dias antes. Esse é o llegando al cedo. lugar de Já estão actividad. chegando no lugar das reuniões, Y da también atividade. acá Também ha sucedido así aqui en aconteceu Monterrey. assim, desse jeito, aqui em Monterrey. Esperamos hoy E hoje que nós Dios nos esperamos hable que Deus directamente a nos fale nuestras almas, a diretamente nuestros às nossas corazones, almas, aos nossos en todo corações, lo correspondiente em al tudo tema aquilo que para pertence ao hoy. tema de hoje ou para hoje. Enviamos Nós un enviamos saludo al uma misionero saudação Miguel ao Bermúdez missionário Marín. Miguel Bermudes Marim. Que Dios lo bendiga en Que este Deus o día, abençoe nesse dia, domingo 29 nesse de dia, domingo septiembre 29 de deste setembro año deste ano de 2024, 2024, día en el cual dia Dios no qual Deus lo trajo por o medio de sus trouxe padres através de seus a este pais planeta Tierra para este planeta y ha Terra, sido e tem de gran sido bendición de grande para bênção todo el programa para divino, todo o programa Iglesia divino, Novia a del Igreja Señor, Noiva do en Senhor, este tiempo final. neste tempo do fim, Y neste le tempo agradecemos a final, e Dios agradecemos que lo a haya enviado Deus en medio de la que eu iglesia tenha enviado no meio da y que igreja esté e que con esteja nosotros hoy, conosco hoje, gozándose se él junto con todos regozijando, Ele nosotros junto com de las todos nós, se bendiciones que Dios regozijando tiene das bênçãos que para Deus este tem tiempo final, para este tempo final. para lo cual E para isso, deseamos y pedimos a Dios que lo desejamos e mantenga pedimos a sano, Deus que o fuerte mantenha são, forte y con la mente e com a clara, mente como la clara, tiene, sã, tal como Ele a y tem, recibiendo e todo lo recebendo correspondiente a este tudo o que tiempo, pertence, o que y le dé corresponde a Dios esse toda la tempo. E Deus lhe dê sabiduría toda a correspondiente sabedoria para que siga que siendo de lhe gran corresponde, bendición para que continue sendo de grande para la sabedoria iglesia novia en este para a tiempo Igreja final, Noiva la cual neste se tempo está final, preparando para a su qual está se transformación. preparando para a sua transformação, Miren, a un Igreja mensaje. Noiva. Olhem, Si están de pie, pueden uma sentarse. mensagem. Se estiverem de pé, podem Pueden tomar sentar-se. asiento, por Podem favor. assentar-se, por El favor. mensaje, Na ¿quién es mensagem, el Hijo del Hombre? quem é o Filho do Homem? Que foi predicado por el Dr. Que foi William pregada Soto, pelo Dr. William Soto em 20 de setembro de 1992, 1992 em Lima, no Peru. Aí ele nos fala, nos diz, nosso irmão William diz, primeiramente revela-se no meio dos gentios, Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, estará se manifestando para revelar o grande mistério da vinda do Senhor, da vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, como Filho de Davi. Esse é o grande mistério escondido na vinda do Filho do Homem no fim do século. Da mesma forma como o mistério escondido na primeira vinda do Filho do Homem era o grande mistério de Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. E como Filho de Davi, ele realiza a obra de reclamação, reclamando o seu trono e reclamando todos os direitos que ele tem ao realizar ou fazer o sacrifício, o seu sacrifício na cruz do Calvário, depois tomar o livro da redenção e reclamar todos os direitos que pertencem a Ele, porque Ele pagou o preço da redenção, portanto, tudo pertence a Ele. E quando dizemos que é tudo, é tudo. Ou seja, Ele pegou o livro, o título de propriedade, porque já a dispensação da graça já terminou. Esse anjo forte tem proclamado ou proclamou através do mensageiro da dispensação do reino
e tem dito com voz trovejante, com voz de trovão, tem dito que o tempo já não é mais o tempo de redenção. E Deus, tudo Deus o faz através de um profeta. Por um profeta, porque não fará nada o Senhor sem que revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. São a boca de Deus em cada era e em cada dispensação. E quando se vai realizar, vai se fazer uma mudança de era ou de dispensação, sempre acontece no fim, no final dessa era ou dessa dispensação. Deus levanta esse mensageiro, o qual já veio preparando, ele já veio preparando esse instrumento, e chega o momento onde começa a obra no meio do povo, Deus através desse mensageiro, e começa a entrelaçar-se essa dispensação que está chegando no seu fim com a nova dispensação, começa a se entrelaçar, e ele é quem diz, até aqui chegou esse momento, esse instante que se tinha falado que seria o fim, o término dessa dispensação que está chegando aí nesses dias. E olhem, quando foi que aconteceu o fim da dispensação da graça? Uma das coisas que se viram ou foi visto foi o deixar tudo que pertencia à dispensação da graça, porque enquanto se estava na dispensação da graça, se faziam certas coisas que somente pertenciam a essa dispensação. E o começo ou início dessa nova dispensação, que começou depois da dispensação da graça, é a dispensação do reino que vinha entrelaçando-se com a dispensação da graça. Quando uma dispensação vem se entrelaçando com a outra, o que acontece é que se está realizando ou se fazendo a dispensação que vai correndo, vai se realizando tudo o que pertence a essa dispensação, dispensação que vai andando, e ao mesmo tempo está mostrando, dando a conhecer o que será essa dispensação, essa nova dispensação que vem mais adiante. E quando o mensageiro que está correndo ou andando, a dispensação que está chegando no seu final, andando nessa dispensação, muitas vezes se vê como que esse mensageiro é o mensageiro dessa dispensação que estaria por iniciar em plenitude ou mais adiante para iniciar plenamente. Mas vejam, aí se entrelaça a mensagem com a mensagem dessa outra dispensação, e se entrelaça o mensageiro com o mensageiro dessa outra dispensação. Sempre acontecem esses entronques ou de tempo, entronques de eras, entronques de dispensação, o dobrar a esquina, esses encontros, né? Essas encruzilhadas, todos esses termos os falava o irmão William e o irmão Branham falavam do que é uma mudança de dispensação e uma mudança de era, onde sempre é difícil, é duro para o profeta, para o instrumento que Deus tem nesse tempo. Mas Deus sempre realiza, faz o seu programa conforme a como Ele o tem, e os que são de Deus, a voz de Deus, ouvem e seguem a esse mensageiro, do qual ou dele falou o mensageiro que estava falando o que seria ou como seria essa nova dispensação, e que viria um mensageiro. E os que estavam esperando essas promessas que foram faladas e viram o fim o final desse mensageiro, o fim desse mensageiro que chegou no seu fim, como Deus levando-o, pois eles olham e dizem, pois então, tem-se que buscar onde está o Espírito Santo, onde está a coluna de fogo, para onde ela voou, e para realizar, fazer a obra que foi falada por esses profetas, as quais não se cumpriram nesses profetas que já se foram, partiram. Então o povo tem que ver e buscar onde é que Deus estaria cumprindo e realizando tudo o que foi falado, porque a Escritura que
que mencionamos faz uns minutos, não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Ou seja, aqui Deus sempre está agindo e tem-se que buscar onde está o Espírito Santo agindo no meio do povo em ação, porque a ação está na terra. Agora, no céu, quando o título de propriedade foi tomado no céu e abriu-se esse sétimo selo, vejam vocês, é o único selo que provoca silêncio no céu. Portanto, não acontece nada no céu, ocorre até que se realize, se concretize na terra tudo o que corresponde a esse sétimo selo, que é a vinda do anjo forte, a vinda do anjo que era diferente dos outros. Realiza toda a obra que corresponde à obra de reclamação e ao ter o título na terra, realiza-se um labor, um trabalho que não aconteceu em tempos passados. E no céu esperam, tal como falaram para o irmão Branham, aqui nós estamos descansando e esperando a sua vinda. Porque vejam vocês que quando ele escreve aí Apocalipse 11, esses são os ministérios de Moisés e Elias, onde quando ele sai do trono de intercessão, ele vem e o traz à terra. Não vai para a sétima dimensão, não vai para a sexta dimensão. Agora, pode ver que algumas vezes ele diz que toma o livro, desce, passa pela sexta dimensão, o traz, ressuscita os mortos crentes nele e a nós nos transforma. E ele coloca tudo isso junto, corrido, mas ele não podia abrir, não poderia abrir esse mistério do sétimo selo, porque o sétimo selo seria aberto na sua vinda. A sua vinda abriria o sétimo selo, portanto, ele não podia ou poderia dar a conhecer muitos mistérios aí. Mesmo que algumas vezes ele falou, colocando esse tempo sobrante, esse tempo de meia hora de silêncio, porém, outras vezes ele colocava tudo junto, tudo isso junto. E vejam vocês que quando acontece esse tempo do sétimo selo, na terra sendo realizado, sendo feito, enquanto essa meia hora está sendo operada, em operação, enquanto o sétimo selo está em operação, nessa meia hora de silêncio, no céu não existe movimento no céu. Eles estão esperando lá porque ele diz, eu quero ver a Jesus. Mas lhe dizem, ou lhe responde, ele está mais acima. Ou seja, que eles sabiam que esse tempo onde o irmão Branham está aí na sexta dimensão, o qual chegou o momento em que já ele não voltou para a terra, porque ele ia lá e os visitava de vez em quando ele já está aí nesse momento ou nesse instante, todavia depois ele volta ainda, mas quando já ele volta, e já não para voltar, para regressar, agora esse tempo já está mostrando aí que todavia ele estava fazendo intercessão no céu. Depois ele diz, ele virá até ti e te julgará. Agora todos os que estão lá, vejam, serão julgados. Há um juízo lá de 3 dias, de 3 dias e meio. É o tempo onde que corresponde ao mesmo tempo de Jesus, quando ele foi e pregou aos espíritos encarcerados, presos, que foram desobedientes no tempo de Noé. Depois passou ao paraíso e lá também teve um juízo, e depois ele trouxe os do Antigo Testamento, os ressuscitou. Ressuscitaram depois da ressurreição dele. Isso mesmo, essa mesma coisa estará acontecendo neste tempo final, quando ele termine o seu labor, a sua obra neste planeta Terra, cumprindo a sua vinda, cumprindo o sétimo selo, realizando, fazendo a obra de reclamação e cumpra Apocalipse 11, o que tenha que cumprir, porque vejam vocês, ninguém podia tocar em Moisés, diz o irmão Branham. Isso está no livro de citações, parágrafo da página 124, parágrafo 11, da página 124, parágrafo 1105, diz: Por onde quer que esteja, a palavra está velada. Moisés tinha a palavra. Agora lembrem-se,
Depois de que a palavra foi feita manifestada, Moisés era Moisés novamente, veio, mas enquanto essa palavra estava nele, ou estivesse nele para ser proclamada, ele era Deus, porque já não era Moisés mais, ele tinha a palavra do Senhor para aquela era, ninguém podia tocar nele até que isso se acabou ou findou. Ele tinha a palavra e ele era a palavra para eles, e desenha uma estrela de Davi aí, e uma estrela de Davi maior do lado, bem maior. E escreve aí Apocalipse 11, 3 ao 6. Nada podia tocar nele ou tocá-lo. E em cima escreve: Moisés era a palavra para o povo, era e dispensação. Nada podia tocar nele até acabar a obra, findar a obra. E ele coloca aí embaixo o que nós lemos da Escritura, Apocalipse 11, porque uma das duas oliveiras é o ministério de Moisés, é um ministério dispensacional. Portanto, consequentemente, nada nem ninguém poderá tocar nesse ministério dispensacional, e é a primeira ocasião que ele percorre o ministério de Elias, junto com um ministério dispensacional que é o de Moisés. E é a primeira vez em que estão juntos os dois no lugar santíssimo, porque isso foi o que foi colocado lá no templo de Salomão, os 2 querubins de madeira de oliveira cobertos com ouro ou de ouro. Vejam, aí está a humanidade e a divindade, que são, no céu, são os arcanjos Miguel e Gabriel. Agora vejam a manifestação tão grandiosa que Deus prometeu para a igreja neste tempo final ou do fim. E tudo isso está mostrado no templo celestial, e na terra nós o vemos aí no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Cada um deles estava mostrando aquilo que no céu estava lá no céu, e na terra foi colocado na terra tal e qual como estava no céu. Agora, por que Salomão colocou esses 2 querubins gigantescos de madeira de oliveira cobertos com ouro? Porque no fim do tempo, Deus estaria realizando a sua vinda, e a sua vinda era com seus anjos. Não realizou, não fez a reclamação no tempo de Jesus, tipo e figura do tabernáculo de Moisés. Não estavam os 2 querubins gigantes ou gigantescos de madeira de oliveira cobertos com ouro, mas na sua segunda vinda, que é tipo e figura do templo de Salomão, aí sim, estavam esses 2 querubins de madeira de oliveira cobertos com ouro. Portanto, ele, na sua vinda, ele vem com seus anjos. Porque é a única forma, o único jeito que ele poderia realizar a separação, a segregação. Agora, olhem. Continua dizendo aqui, onde tínhamos parado na mensagem, quem é o Filho do Homem? Diz, onde tínhamos parado, e quando dizemos que tudo é tudo, aí tínhamos parado aí. Continua dizendo, e vocês me dirão, isso quer dizer que todos os reinos deste mundo, os anjos, os demônios também? Tudo é tudo. Tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono de tudo. Ninguém mais tem nada, coisa alguma. Ele tomou o livro da redenção, o título de propriedade de tudo. É como quando você compra uma casa, ou herda uma casa, uma propriedade. Quando você herda essa propriedade, tudo que está aí é seu, a casa, as árvores, as pedras que estão aí, também os animaizinhos que estejam aí, e até os ratos, as baratas que estejam aí. Tudo é seu. Agora, o que você vai fazer com o que é bom e o que você vai fazer com aquilo que é mal ou ruim? Você não quer o que é ruim, mas é seu. Está na sua propriedade. O título de propriedade que você tem diz
que tudo é seu ou teu. Assim que você resolve, então, o que é que você vai fazer com as baratas, com os ratos e com toda a erva ruim que está aí. Lembra-se que quando nós lemos, eu creio que foi na mensagem, eis aqui um homem que pode acender a luz, quando ele diz, você acende a luz e verá baratas e ratos e todas essas coisas. Todas essas lagartixas, ou seja, é com o título de propriedade na terra. E aqui nos está mostrando que com o título de propriedade, vejam, na terra, tudo pertence a Deus. Consequentemente, como somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, em tudo que Ele tem, nós somos herdeiros também em tudo que Ele tem. E o título de propriedade está na terra. Pois agora tem-se que limpar a casa, vejam. E aí Deus começa, ou realiza, faz isso primeiro com a sua igreja. Esse é o templo espiritual. O corpo místico de crentes é o templo espiritual. E isso nas eras não foi se permitido realizar ou fazer essa limpeza, porque primeiro não estava o título de propriedade nessa era, que esse mensageiro tenha falado e tenha dito, vamos separar, vamos recolher o joio e amarrá-la e tirá-la, arrancá-la. Como diz na parábola do trigo e do joio de São Mateus 13, não podiam fazer isso, porque não tinham os ministérios e não tinham o título de propriedade. E o título de propriedade pertencia ou corresponde a um ser humano, a um homem. Já estava ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. Quem seria o mensageiro que iria receber esse título de propriedade e que labor ou trabalho ele iria realizar e que ministério estaria operando, o Espírito Santo estaria operando nesse instrumento para poder realizar, fazer esse recolhimento, essa limpeza na casa. Agora vejam vocês que com o título de propriedade em um homem, olhem todo o poder e autoridade que tem, ou que ele tem, porque ele continua dizendo aqui, diz, por isso, na parábola do trigo e do joio, como tudo pertence a ele, ele toma o joio e a queima no fogo. E o queima no fogo porque está na sua propriedade. Se não estivesse na sua propriedade, ele não poderia fazer isso. Disso nos fala na página 141, no parágrafo 1260. Diz, percebam que no versículo 41, Mateus 13, os dois também bem próximos, tão próximos dos últimos dias, até que ele não fez. Ele não poderia depender de uma certa ou determinada igreja para separá-los. Eu digo a metodista ou a batista ou dos pentecostais para separá-los, ou seja, ele não podia pegar um grupo destes mencionados aqui para realizar essa separação. Não podia depender desses grupos. Ele disse que ele envia seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o que é certo e o que é errado. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer o que é certo e quem é errado, porque ele tem o título de propriedade, ele sabe quem está escrito aí, portanto, consequentemente, através da palavra, é a que vai identificando quem é trigo e quem é joio. Através da palavra vai se identificando. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo, não anjos aqui embaixo por aqui, senão anjos no último tempo, e reuniria, ou seja, que realiza, vejam, faz a obra de reclamação, e na obra de reclamação há a separação, mas também reunir. Vejam, esse foi o que José fez lá no Egito, reunir. Agora, sabemos que este é o tempo vindouro da colheita agora um anjo. Na verdade, um anjo é interpretado um mensageiro, e vemos que existem 7 anjos das 7 igrejas, e não agora, através das eras da igreja.
E continua dizendo o nosso irmão William, você não pode se meter, entrar numa propriedade alheia de um outro e pegar o joio, pegar os ratos e todas essas coisas e atirar fogo aí, acender fogo aí, porque vem o dono e te coloca preso. Não pode demandá-lo porque queimou, ele pode demandá-lo porque queimou os ratos que ele tinha lá e você não tem direito a eles. Mas se a propriedade for sua, você pode fazer o que deseja fazer com aquilo que tem ou há na sua propriedade. E o título de propriedade, o Senhor Jesus Cristo o tomou no céu, o abriu esse título de propriedade e reclamou toda a propriedade. Portanto, esse título de propriedade, sendo dos céus e da terra, sendo de toda a criação, tudo pertence a Ele. Por essa causa ou motivo, na sua vinda, Ele vem com esse título de propriedade aberto, o traz para seu anjo mensageiro, entrega para ele para restaurar novamente os seus filhos à vida eterna, a tudo aquilo que se perdeu na queda. E também nós vemos que na grande tribulação tomará o joio, que são os filhos do mal, do maligno, e diz que os queimará no forno de fogo na grande tribulação, onde se desatará a radioatividade, que será armazenada em diversos depósitos, tais como bombas e outras coisas, como plantas atômicas e barcos atômicos ou submarinos atômicos. Tudo isso está armazenado aí. E em algum momento ou instante se desatará, se desamarrará essa radioatividade, tal como se desatou em outras gerações. Assim que neste tempo do fim, o Senhor Jesus Cristo faz a sua reclamação, Ele reclama tudo que pertence a Ele, e a Ele pertence, tudo pertence a Ele. Ninguém tem nada, coisa alguma. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todos nós. Ele é o dono de toda a criação. Por Ele e para Ele foram criados os céus e a terra, com tudo o que existe neles. Por Ele e para Ele foram criados os anjos e os arcanjos também. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Na sexta-feira, vejam, quando Ele disse, o Senhor disse na sexta-feira, todo poder me é dado no céu e na terra, mas vejam, esse mensageiro, esse sétimo mensageiro dispensacional com o título de propriedade, como ele fala, aí vejam, ele poderá dizer, todo poder me é dado na terra, porque realiza e vai realizar essa obra de separação, essa obra de reclamação, dando a fé de rapto aos escolhidos, a igreja noiva que está esperando a sua vinda, e é o que Ele está fazendo hoje, neste tempo final, neste dia presente. Agora olhem o que nos diz. Na mensagem eu tinha ouvido, mas agora vejo. Diz na página 25. 24 lá embaixo, para ver o que ele vinha falando, diz: Moisés, naquela crise, ou crise, exclamou, e no versículo 13 até o 16 do capítulo 14 do Êxodo, vemos Moisés naquele grande esforço com os filhos de Israel. A inspiração chegou a ele e disse o que estava suposto a dizer, o que teria que dizer, sem saber que ele disse, sem saber que ele falou isso. Estai firmes, vejam, estai firmes e vede a salvação de Deus, e desenha do lado direito uma estrela de Davi. Deus nunca lhe tinha falado, vejam, a inspiração lhe chegou ou veio a ele. Eles disseram: por que nos trouxestes para cá? Deveríamos ter morrido no Egito. Não haviam túmulos lá, tu nos traz para cá e nos deixas morrer. Poderíamos ter vivido em paz como escravos até morrer, mas tu nos trouxestes para cá. Moisés, um profeta, sabendo que tinha acesso a Deus, foi inspirado e disse: estai firmes e vereis a salvação de Deus. E desenhe uma estrela de Davi também na direita, porque os egípcios que hoje haveis vistos ou viste, nunca mais para sempre, jamais os vereis para sempre.
Como ele sabia que o que iria acontecer? Como ele soube disso? Ele não sabia o que falava. E desenha uma estrela de Davi aí no fim. Mas a sua obra central, ele a falou. Deus lhe disse como fazê-lo. Lhe disse: Moisés, não clames para mim. Toma tua vara, e aí desenha uma estrela de Davi do lado direito. Toma tua vara e estende a tua mão para o mar e diz para os filhos de Israel que caminhem, que sigam em frente. E do lado esquerdo ele escreve a vara igual à palavra. E desenha uma estrela de Davi, aí escreve, fala o que foi revelado. Fala o que foi revelado. A inspiração, essa é a forma em que chega para você, se você estiver doente. Essa é a forma em que chega para você, se você está aflito, com aflição. Algo é revelado para ti, você vê que foi revelado e fala isso. Estou são, curado. Então Deus diz para você o que há de se fazer. Levanta-te e começa a caminhar. Amém. Então tudo passou quando você o pode fazer assim, desse jeito. Essa é a forma em que Deus faz isso. Então você vê a Deus manifestado através de você mesmo. E desenha outra estrela de Davi do lado direito. Foi Deus quem disse que fizesse isso. Agora então, tudo o que estava presente, tudo isso de Israel, todo o Israel que estava presente, viu uma inspiração que chegou até Moisés. Com seus próprios olhos, tinham visto a Deus partir, dividir as águas de um lado e do outro, e aquele pilar de fogo os guiou através pelo mar. Ele ouviu de Deus, e então eles o viram. E escreve do lado esquerdo, o pilar de fogo. Josué esteve em uma hora de crise, quando o exército estava triunfando ou vencendo e o sol estava se pondo ou caindo. Josué era um profeta. E escreve aí em cima do lado direito, Josué igual o profeta. E sabia que se o exército inimigo tivesse a oportunidade de voltar a se unir e voltar contra ele, regressar contra ele, ele perderia muito mais homens. Assim que naquela hora de crise, quando algo tinha de ser feito, reticências. Só tinha uma coisa: se ele pudesse mantê-los correndo, os derrotaria todos eles. Ou fugindo. Mas não tinha suficiente luz para fazer isso. Assim que Josué ficou de pé, levantou suas mãos e disse: Sol, detente, para aí, e lua, para no vale de Jalom, até que eu termine com esta batalha. E o sol parou, ouviram a Josué falar e depois viram a Deus com seus próprios olhos. Uma vez, certamente, desenha do lado direito uma estrela de Davi. Agora, Josué representa, olha o que diz na página 141, onde estávamos aí do livro de citações, no parágrafo 1259, diz: Josué, aqui ele é um tipo, um espelho do ministério do último dia. E escreve aí Apocalipse 11, do 3 ao 6. É tipo e figura do ministério do último dia. E qual é o ministério do último dia? Apocalipse 11, do 3 a 6, que são os ministérios de Moisés e de Elias. E ele escreve em cima do ministério do último, aí escreve aí em cima do 7º milênio, do último, do postreiro. E também escreve aí Josué. Agora vejam, naquilo que nós lemos, não sei se nós tínhamos lido aqui na 1260, o escrito de, nós já o temos, mas deve estar aí debaixo desse que nós acabamos de ler. Na separação enviará seus anjos, Moisés e Elias, a reunião e colheita. Agora, olhem, este ministério, o último ministério, tipificado, representado, mostrado, representado aí em Josué, é esse ministério que tem poder sobre a natureza. Se Josué teve controle sobre a natureza, vejam, olhem, Enoque caminhou com Deus, diz que ele obteve a fé de rapto, foi raptado. Já temos aí
uma evidência, uma amostragem de que os filhos de Deus, ao ter a fé de rapto, serão raptados. Uma confirmação, porque o Filho do Homem já obteve. E vejam vocês que Enoque representa o líder, o grupo também. E vemos aqui um homem com o poder sobre a natureza. Fala a palavra e vejam. Diz Josué, ouviram a Josué falar e depois viram Deus. Como? De que forma? Naquilo do qual ele falou. Naquilo do qual ele falou, estava falando. Viu o resultado. A ele tocava, lhe cabia falar, e a Deus agir, atuar. Quando o anjo dizia para o irmão Branham, eu te dizia o que tu tinhas que falar, e eu fazia exatamente o que eu te dizia que tu disseras ou falarias, porque a obra de Deus quem a faz é o Espírito Santo, mas usa um véu de carne para falar a palavra, e essa palavra é criadora. E Deus então faz e cumpre o que esse profeta falou. E vejam, mesmo que o profeta, como por exemplo Moisés, que fere a rocha pela segunda vez quando tinha que falar com ela, Deus tinha que honrar a palavra desse profeta, e a rocha deu água, produziu água. Deus poderia tê-lo feito ficar mal e não dar água, porque estava contra aquilo que Deus lhe tinha dito. Mas, por ser um profeta e dispensacional, tinha que honrar a palavra desse profeta, e a rocha deu água. Agora vejam vocês, se Josué falou a palavra, e o sol se deteve, parou, e a lua se deteve, parou, isso nos fala do poder sobre a natureza. E ele coloca aí nessa citação 12:59, coloca Apocalipse 11, que é mostrado no livro dos selos, o que esses ministérios têm no tocante ao poder sobre a natureza. Diz, poderão fazer o que eles queiram fazer. Diz que a natureza lhes obedece. Agora Moisés e Josué, nas duas vezes vimos Moisés com os braços levantados e vemos a Josué aqui. Diz o irmão Branham que levantou suas mãos. Vejam, a mesma coisa que Moisés fez, Josué fez. Agora vejam, tem um ponto, tem um escrito onde o irmão William escreve o ponto de contato entre o céu e a terra. E escreve Josué 8, 18 ao 26. E no meio escreve, entre meio escreve, aqui também escreve. E assim foi com os profetas, Jesus, os apóstolos e os anjos da igreja. Como que ele escreveu 8 aí. É Cristo, o Espírito Santo neles obrando, operando. E também escreve Moisés com as mãos levantadas. E também mais embaixo escreve, aquele que não ouve a voz de Deus através desse profeta estará desconectado com o céu. E escreve aí Apocalipse 8, versículo 5, e Apocalipse 8 é o 7º selo, é a segunda vinda do Senhor. Agora olhem, continua dizendo, aí também aí em cima, aqui está meio, tem que ver aqui, porque eu trouxe uma cópia desta folhinha de estudo, mas depois eu acho ela direito, consigo ela direita, coloco no estudo, porque aí em cima onde eu li
ponto de contato entre o céu e a terra, aí em cima escreve Espírito Santo, Cristo, o anjo de Jeová, em Moisés e depois em Josué. Mas eu vou corroborar bem, vou me certificar quando eu ver o original, porque eu tirei uma cópia para não levar esse estudo, porque era muito grosso, e eu trouxe essa folhinha. Agora vejam, aqui é a Josué com essa autoridade falando a palavra e a natureza obedecendo. Ou seja, olhem o sol e a lua obedecendo a ele. E isso já está falando do espaço. Agora, ou dos ares, isso é o que, com o título de propriedade na terra, vai se realizando, fazendo essa obra de reclamação, e cada vez vai aumentando essa obra, esse labor, esse trabalho. E o mais importante, e o primeiro que Deus realiza ou faz é dar a fé de rapto aos escolhidos. E isso é o que Ele está fazendo. E enquanto Ele dá a fé de rapto para os escolhidos, Ele vai realizando à medida que vai dando a palavra, trazendo a mensagem, que é a palavra, essa espada de 2 fios. Quem faz a obra ou quem faz a obra vai falando toda essa palavra, essa montanha de pão que foi vista pelo irmão Branham. Diz que certamente ele puxou as cortinas, esse é o parágrafo 1 do livro de citações, e viu uma grande montanha de pão, e centenares e centenares de pessoas com vestimentas brancas, chegando até aí ver para se alimentarem. Esses são os escolhidos de Deus com suas teofanias, ou seja, as teofanias, ou seja, são pessoas que têm o Espírito Santo. Agora, vejam, continua dizendo aqui na página 26 que eu passei, da mensagem eu via, eu tinha ouvido, mas agora vejo, continua dizendo. Certamente era um paradoxo ver algo que parecia ser impossível e, no entanto, era certo, era verdadeiro. Mas o sol se deteve, diz a Bíblia. Eu não sei se o que vocês pensam que o mundo ao redor pensa agora, mas de todos os modos o sol parou. Talvez Josué nunca tivesse tentado de traçar a forma em que se iria fazer isso, como Deus iria fazer isso. A única coisa que ele disse foi: sol, para, detente. E ele fez isso talvez sem saber o que estivesse falando, mas foi Deus quem indicou e ele operou. A mesma coisa que Marcos 11:23. Se disseres a este monte, move-te, e não duvidares no teu coração, senão que creres que aquilo que dizes acontecerá, poderás ter o que disseste ou digas. Mas você não pode ficar aí gaguejando na sua mente ou pensando na sua mente e dizer isso. Você tem que ser inspirado para dizer ou falar isso. E escreve para falar a palavra e que aconteça. Tens que ser inspirado por Deus. Amém. Desenhe aí uma estrela de Davi. Agora, olhem, continua dizendo o nosso irmão William, assim que tudo pertence a ele, tudo é restaurado de novo a seu dono original, e ele nos traz esse título de propriedade para restaurar-nos a nós para nossa posição original com vida eterna e um corpo eterno. Ou seja, que quando isso se realizar, se fizer, porque aqui se está falando em 1992, e vejam que isso todavia não estava sendo operado em operação, ou seja, todavia não estava acontecendo a obra de reclamação, porque todavia ele estava no trono de intercessão. Como soubemos disso quando começamos em 2000, que ele diz que nos estava colocando, Deus estava nos colocando na 7ª etapa. Vejam, e começaram os batismos, e começaram essas etapas de batismo, chamadas, batismo, Santa Ceia, lavatórios de pés, tudo isso pertencia à dispensação da graça. Portanto, tudo o que foi falado sobre essa obra de reclamação do título de propriedade no meio da raça humana, o título de propriedade comendo, um homem comendo, tudo isso estava assinalando, apontando para o futuro, o que seria ou aconteceria quando Deus terminaria ou terminasse a sua obra de intercessão no céu.
e tomar o título de propriedade, o traria à terra, o entregaria para esse homem para que o coma ou comesse. Agora vejam vocês que tudo isso é porque temos esse ponto de contato entre o céu e a terra, que é um profeta. O ponto de contato entre o céu e a terra. Podemos colocar 2 pontos. Um profeta. Esse foi o tema desta pequena conversa, deste momento. E pedimos a Deus que nos abençoe nesta atividade de hoje, ou reunião, na qual nela esperamos grandes bênçãos sobre este tema, ministros fazendo a vontade de Deus até obter a promessa. É o tema que nós temos para hoje, onde aí ele nos fala que Deus sempre tem que usar versos de carne para cumprir tudo o que ele prometeu, tudo o que ele tem prometido, porque é através de carne humana que Deus opera. Não existe outra forma, outro jeito para ele obrar. Assim que estaremos vendo tudo o que Deus nos dê para ler nas mensagens, tudo o que Deus nos dê para continuar crescendo no conhecimento do seu programa sob esta dispensação do reino, a qual nos está dando a fé de rapto. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. A todos os que madrugaram bem cedinho, que estão desde ontem e desde a sexta-feira, porque alguns estão desde sexta-feira, e que saiam deste lugar cheio das bênçãos de Deus e crendo que tudo o que vieram buscar, Deus os vai conceder para vocês. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e até dentro de várias horas, um par de horas, em que estaremos já na atividade ou reunião pertencente ao dia de hoje, 29 de setembro deste ano de 2024. Dia em que estamos de festa, celebrando o aniversário de nosso amigo, nosso irmão, o missionário Miguel Bermudes Marim. Vimos neste momento o ponto de contato entre o céu e a terra. Um profeta. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do doutor José Benjamin Pérez Matos.